Você já reparou que as crianças não pensam muito no que falam? Também tô cagado de fome. E logo cedo, dependendo da criação, elas acabam criando mecanismos como repressão de sentimentos. Tipo, engole esse choro. Engole esse choro. Engole esse choro, menino. E elas passam também por um processo que às vezes é muito infeliz de a gente começar a nomear sentimentos e coisas que elas são, tipo tímida, insegura, e ficar falando isso na frente dos outros também. E ela começa a entender que ela realmente é tímida, insegura, ela começa a reprimir mais os sentimentos. E essa criança não é nada mais, nada menos que nós mesmos. Essa criança que viveu lá no passado e que passou por todas essas situações que você deve ter passado, por todas essas situações que às vezes deixam a gente cada vez mais pra dentro, porque as pessoas entendem que ser criança, ser espontâneo, todas essas coisas têm que ser cada vez mais podadas. E aí o tempo vai passando e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a manter a postura, a segurar o choro, prender a respiração e ser muitas vezes aquilo que a gente não quer ser. E aí então começamos a nos tornar pessoas quadradas, contextualizadas, até porque somos assim, né? Vivemos em tais grupos, eu penso isso, eu sinto aquilo, e a gente acaba se fechando em caixas e bolhas sociais. E quem que tem esse poder de conseguir fazer desconstruir as coisas? É a nossa criança, é o nosso poder interior. E a gente vive um fenômeno de repressão da nossa criança interior. E tudo isso começa com nossos sentimentos, com as nossas emoções, que elas são muito delicadas, tipo pétalas de rosa, elas são muito frágeis. E você se perde nessa imensidão neurológica que existe no nosso inconsciente, nos sentimentos, nas emoções, que elas ficam lá dentro, a gente perde elas. E inclusive a nossa criança interior. Uma das maneiras de a gente descobrir que a gente reprime alguma coisa é com uma coisa muito simples que existe na nossa vida e que a gente usa todos os dias. Você já percebeu quando você leva um susto, a primeira coisa que acontece é a gente prender a respiração. Quando a gente é criança, essas coisas acontecem constantemente, a gente não tem consciência. E às vezes quando a gente cresce a gente também não tem consciência dessa respiração. Mas a criança segura. A gente reprime por isso, porque a gente não vive aquele momento, a gente não respira. Então o prender a respiração é um processo de reprimir sentimentos e emoções. A criança não nomeia sentimentos, a criança vivencia o sentimento. É muito comum nas práticas terapêuticas a gente resgatar aquela criança interior que vive na gente. Como ela olhava, como ela se movimentava, como que ela encarava um novo. Eu aposto que o novo hoje pra você é amedrontador. Como se olhava, como que ela se movimentava. Eu esqueci o resto. Eu tava sentindo uma vibe assim. Tô meio bronco agora, gente. Como ela se movimentava, como que ela olhava o mundo, como que ela enxergava o novo. Eu aposto que hoje em dia o novo pra você é totalmente amedrontador. Mas quando criança a gente achava um novo uma aventura, né? Claro que nada em excesso é bom, a gente precisa encontrar um equilíbrio, a gente não precisa ficar só criança, tá ligado? A gente tem o nosso adulto também, mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E a criança, ela tá muito ligada com a questão emocional, com a questão de viver o agora, com a questão do sentimento. E o adulto parte mais pro racional. E se for parar pra pensar, reprimir esses sentimentos não é bom. Não concorda com isso? Precisamos urgentemente resgatar a criança que existe dentro da gente pra gente conseguir fluir mais nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Seja louco, seja estranho, seja diferente, seja criança. Viva um dia de cada vez, expressa seus sentimentos, seja careta se for precisar ser careta, seja autêntico sempre, sempre tente ser autêntico. Porque um dos motivos da gente muitas vezes não ser autênticos é porque a gente quer entrar nesses quadradinhos que existem, essas bolhas sociais que existem, a gente muitas vezes não é o que a gente é. E a criança interior que possibilita, se ela for preservada, esse belo, ela possibilita a gente conseguir se expressar do jeito que a gente é, a gente fazer as coisas que a gente quer, a gente poder ser a pessoa que a gente tem vontade de ser realmente. Isso é muito importante. Quando a gente se conecta com essa criatividade, essa espontaneidade que existe da criança interior, que existia lá na infância, quando a gente vivia aqueles momentos, a gente começa a viver um mundo mais belo, a gente começa a enxergar as coisas mais belas e a gente consegue encontrar as pessoas certas, que na verdade são reflexo da gente mesmo. Não tenha medo da criança que existe dentro de você. Meu nome é Daniel Ferraz, eu sou psicólogo e o objetivo desse vídeo foi trazer para vocês que é importante a gente encontrar a nossa criança interior novamente para conseguir expressar os sentimentos e viver uma vida mais plena e mais feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Para curtir minha página aí é Facebook, Instagram, YouTube, segue lá no canal,
Lembra de curtir, lembra de compartilhar se você gostou. É isso aí, até semana que vem. Namastê.